Eu quero chamar aqui para a nossa conversa o Paulo Neves, que é diretor de comunicação da FUP, da Federação Única dos Petroleiros, para a gente conversar um pouquinho sobre essa carta encaminhada para o presidente Lula, pedindo o rompimento de relações com Israel e tendo em vista as relações de exportação de petróleo para Israel. Paulo, seja bem-vindo. Queria te ouvir sobre essa questão especialmente. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu gostaria aqui de justificar a ausência do nosso coordenador, David Barcelar, que estaria aqui hoje conversando com vocês. David está, nesse exato momento, participando de uma assembleia na Bahia e, portanto, não pôde comparecer. E, acima de tudo, gostaria aqui de reiterar a posição da FUP contrária, né, de extrema ojeriza a esse movimento genocida, essa guerra genocida covarde que vem acontecendo de Israel contra a Palestina. E, portanto, a FUP, por ter convicção de que esse fato histórico, atroz, precisa ter um fim, se posicionou de forma veemente nesse documento, nessa carta enviada ao presidente Lula, onde exigimos o embargo do Brasil com relação à exportação de derivados. É importante destacar, contudo, que ainda no ano passado nós fomos procurados por alguns movimentos de esquerda, alguns movimentos progressistas, fazendo esse questionamento sobre se era verdade ou não, se havia ou não a confirmação de que a Petrobras seguia exportando petróleo para Israel. A resposta que nós tivemos da empresa, da diretoria da empresa, é que não, a Petrobras não exportava petróleo para Israel. Contudo, o Brasil, sim, continuava fazendo esse tipo. Infelizmente, nós passamos por um processo de privatização, de abertura, de quebra do monopólio, e hoje, né, qualquer empresa, como vocês sabem, podem vir aqui, comprar um bloco de exploração e extrair essas riquezas e destiná-las da maneira que bem entender. E são exatamente essas empresas que têm feito esse tipo de exportação. É verdade que num volume muito pequeno, né? A exportação para Israel ela corresponde a 0,75 em média do volume total exportado pelo Brasil para o mundo, né? Mas mesmo assim, quando a gente pensa que esse óleo será beneficiado e irá alimentar a máquina de guerra de Israel para seguir cometendo essa covardia, essa atrocidade, esse genocídio, obviamente só nos restaria o posicionamento contrário, né, e pela concordância a esse embargo que é necessário para salvar a vida de cidadãos, né, de crianças, acima de tudo, mulheres e crianças que estão morrendo nessa tragédia humanitária que a gente presencia. É isso. Vocês têm conhecimento sobre se Lula recebeu esse documento e sobre como, de que forma recebeu? Bom, o documento certamente foi entregue. Não tivemos resposta ainda do posicionamento do presidente com relação a essa matéria. É claro que a gente sabe toda a complexidade da geopolítica internacional, toda a complexidade, inclusive, desses contratos que estão firmados e que giram em torno da iniciativa privada, né? Claro, repito, a Petrobras, cujo acionista majoritário é o governo e, portanto, há um controle popular, um controle do governo sobre essa empresa, essa sim não tem mais essa comercialização com Israel há algum tempo. Mas, contudo, a gente está aqui se referindo a empresas privadas, né? Ao que chegou no nosso conhecimento é a Shell que faz essa exportação para Israel. E, portanto, a gente entende toda a complexidade. Mas, contudo, esse posicionamento político da classe artística, né, das federações, tanto FUP quanto FNP, de vários sindicatos importantes, enfim, de várias entidades do campo progressista, ela é fundamental, né, para poder balizar esse posicionamento que é contrário a esse genocídio, obviamente. Perfeito. É 1%, né? Menos de 1%, né, Paulo? Do que você falou. 0,75%. É pouco para as exportações brasileiras, mas como Israel tem um tamanho de economia menor, para eles há de ter algum impacto. Mas, para além do impacto econômico, isso é problema da Shell, né? Bom falar, TV pública é bom por causa disso. Shell, né? Empresa que está exportando para Israel
e não a Petrobras. É por isso que essa turma quer privatizar, para fazer o que quiser com aquilo que está no solo, no subsolo brasileiro. Mas sempre bom deixar isso claro. Para nós, brasileiros, e nem para a Shell, vai ser muita coisa. Mas o impacto do outro lado, o principal, inclusive, é o posicionamento, né, Paulo? Exatamente, exatamente. Se a gente for pensar do ponto de vista de volume de óleo, do impacto econômico, de fato isso é irrelevante para o Brasil. 0,75 em média não é algo que seja capaz de ter nenhum impacto, mesmo numa empresa privada, mas sem dúvida alguma, a questão política que envolve essa questão, ela é fundamental. Não é admissível que o mundo assista inerte, parado, completamente imóvel a essa tragédia que vem ocorrendo. É preciso que todas as formas de restrição, né, e coibição do que está acontecendo sejam praticadas, sejam executadas. E a FUP tomou essa iniciativa juntamente com outras entidades no sentido de solicitar esse embargo que eu entendo como uma questão humanitária. Mas eu acho também que não é só o que a gente vende para eles, é o que a gente compra de Israel. Nós compramos a máquina de guerra deles, nós compramos a máquina de guerra de Israel inteira. Ela está aqui nas ruas de São Paulo, ela está na favela do Moinho, aqueles blindados, a tecnologia de repressão de movimento social é israelense e ela é usada no Brasil contra o povo brasileiro. Então eu acho muito importante não só a gente não vender, mas a gente também não comprar. E o fato do Brasil ser uma economia desse tamanho e ter a importância que tem no cenário internacional, eu acho fundamental. E eu acho que, de verdade, eu acho que essa carta que vocês enviaram ao presidente Lula é muito importante, porque é urgente isso. Quer dizer, tem que romper relações diplomáticas com Israel, porque o Brasil não perfila ao lado dos genocidas. Né? Vamos lembrar, a Shell, contra o regime do apartheid, a Shell também tinha o bloqueio de toda uma série de países contra a África do Sul, onde existiu o regime do apartheid, e a Shell também furava o embargo para continuar vendendo petróleo para o regime racista. Então, é isso, quer dizer, essas grandes empresas vão continuar querendo fazer os seus negócios. Agora, uma economia do tamanho do Brasil, eu acho, e uma força moral que o Brasil, como a que o Brasil tem no mundo, eu acho que é muito importante mesmo a gente, e tá demorando, né? Tá demorando. É preciso que o presidente Lula resolva isso o quanto antes para a gente, enfim, para a gente ficar feliz de ser brasileiro e não estar participando desse genocídio, né? Perfeito. Paulo, muito obrigada pela sua disponibilidade hoje aqui com a gente, viu? Um abraço para você, até uma próxima. Eu que agradeço a possibilidade de participar. Eu entendo que mais importante do que as declarações públicas já feitas pelo presidente Lula, que sim, claro, obviamente são muito importantes, é preciso ações concretas. E esse embargo, que vai além, inclusive, da questão do petróleo, das questões de energia, é isso. O Brasil compra e vende armamento e tantos outros insumos, e essa corrente que acaba, de certa forma, mesmo que indiretamente financiando a máquina de guerra, precisa ser rompida. Obrigada, Paulo. Um abraço.